aí, todos, professor também do SECOM, professor da IPOS, muito conhecido, muito usado por Deus na área do ensino. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? É um motivo de grande alegria estar com os amados irmãos nesta manhã, né? Começando mais um trimestre, onde nós vamos aprender um importante assunto que vai ser toda essa temática sobre a apologética, né? A defesa da fé. Haja vista que nós estamos vivendo o tempo do fim. E um dos sinais da vinda de Cristo, quem estuda escatologia sabe que seria aumento da apostasia, aumento das seitas, das heresias, dos falsos mestres, dos falsos profetas. Então nós precisamos mais do que nunca estarmos preparados e estudarmos essa questão da apologética e conhecermos as principais doutrinas. Importante então, nesse trimestre, nós sabermos sobre a Trindade, sobre a encarnação de Cristo, sobre o Espírito Santo. Então, se você puder participar, se possível, de todas as aulas, será de grande proveito e de crescimento da nossa fé. Amém? Então, a primeira aula vai ser uma aula introdutória e o tema dela, como já foi dito aqui, é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Só lembrando que o comentarista da lição desse trimestre é o pastor Ezequias Soares, grande apologista. Se me falha a memória, ou se eu não estiver equivocado, uns anos atrás ele já comentou aqui no cronograma da Escola Dominical, em 1997, ele trouxe essa temática, e no ano 2006 também ele trouxe essa temática, e agora novamente o cronograma da Escola Dominical, ele está mais uma vez com grande maestria comentando essa importante temática ao qual ele é mestre, que é a apologética. O que é heresia? Uma das definições da heresia, a heresia é um ensinamento contrário às verdades bíblicas, doutrina falsa, ensinada pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, né? Que saem, a gente vai ver isso que Paulo falou lá em Mileto aos anciões de Efésio, que saem do nosso meio, lobos cruéis, não é verdade? Agora vai existir um tópico da lição que é muito importante, vamos salientar e vamos aprender nesta manhã, que existem heresias de perdição, são gravíssimas. Então existem níveis de heresia. Existem heresias que ameaçam a salvação das pessoas. Então existem heresias que são erros doutrinários, que são cometidos nas igrejas, até em nosso meio, né? Vamos dizer, não vamos aqui tampar o sol com a peneira, né? Nesta manhã, mas que não ameaçam a salvação das pessoas. Amém? Mas existem heresias que vão ir contra ensinamentos fundamentais, de verdades fundamentais, que vão então prejudicar e ameaçar a salvação do indivíduo. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então nós vamos aprender isso. Isso são chamados na Bíblia de heresias para perdição. Isso que algumas seitas e heresias ensinam aí. Agora, outro ponto fundamental já no tema desta lição, que é tratado aqui, quando as heresias ameaçam, olha só que interessante, a unidade da igreja. O que é a unidade, amados irmãos?
Uma das definições da palavra unidade é o que não pode ser dividido. Eu queria que um amado irmão, por gentileza, nesta manhã, nós vamos usar bastante a Bíblia, né? Eu tenho até 10 mais ou menos, né? Horário, né? Se Deus nos der graça, nós vamos concluir essa lição, mas eu quero que os irmãos, à medida que possível, uma aula participativa é muito bom, né? Os irmãos não ficam com dúvida de participar nessa aula, né? Uma aula participativa é muito boa, né? Então, mas eu queria nessa manhã, já para nós entendermos aqui, já com uma referência bíblica sobre essa questão da divisão, Mateus capítulo 12, versículo 25. Alguém lê para mim, por gentileza? Mateus 12 e 25. Já que fala que a heresia ameaça a unidade da igreja. Mateus 12 e 25, quem achou? Pode ler, por gentileza. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Olha só, Jesus está dizendo que todo o reino dividido não subsistirá. Eu creio que no ano passado nós estudamos aí, se não estou equivocado, sobre Israel, Reino do Norte, Reino do Sul. Teve uma lição ano passado, no cronograma, que nós estudamos, né? Sobre o Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e o Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Quando Salomão morreu, seu filho Roboão não foi sábio, é praticamente uma profecia, né? E o reino foi dividido, 10 tribos seguiram Jeroboão, filho de Nebate. Então teve a mais célebre, a capital Samaria, né? Edificada pelo pai de Acabe, mais à frente, e 2 tribos, Judá e Benjamim, seguiram o filho de Salomão, Roboão. E quando aconteceu essa ruptura, essa divisão, enfraqueceu Israel, porque um reino dividido enfraquece, verdade? A divisão, a facção enfraquece. Uma das forças mais devastadoras da natureza, é a nuvem de gafanhotos. Os irmãos já viram, né? Acompanharam aí documentários. Já viram? Quem já viu uma nuvem de gafanhotos? É terrível. Às vezes aqui no oeste do estado, plantações aí, quando os agricultores veem aquela nuvem de gafanhotos, é coisa terrível, vai devastando plantações. Eles estão ali, aqueles insetos, unidos ali. É difícil de ter uma nuvem de gafanhotos porque eles estão unidos ali. Agora eu pergunto para os irmãos, para os amados irmãos dessa manhã, não é fácil parar uma nuvem de gafanhotos, mas matar um gafanhoto só, é fácil? Não é fácil. Mas eles unidos não. Se fala de união. É por isso que o salmista diz no Salmo de número 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por isso que a tarefa de Satanás é dividir, porque ele sabe que dividindo o povo. Agora vamos trazer na prática isso. O que a heresia faz para destruir a unidade da igreja? Eu tenho que trazer na prática isso, para os irmãos entenderem. Eu sou pentecostal, eu creio em profecia, eu creio em revelação, irmãos. Mas nós temos que saber que existem 3 operações. Quantas operações? Quantas operações tem? 3. Tem a operação do homem. O homem vai lá por isso que falta hoje em dia um dom muito importante, que é o discernimento espiritual, para saber quando é coisa do homem, emoção, ou uma palavra que é muito meninice, coisa do homem, né? Operação do demônio, tem isso também, irmão. E a operação de Deus. Sonho também, irmão, sonho também. Ah, eu sonhei. Às vezes sonhei de barriga cheia, comeu muito feijão, sonhou. Nem todo sonho é de Deus, irmão. Ah, eu sonhei, irmão, eu tive um sonho contigo. Tem que ver se é sonho da psique. Pode ser um sonho de Deus, pode, Deus aí, né? Ou um sonho até de procedência maligna, irmão. Por exemplo, Martim Lutero, o diabo atormentava de sonho. Revelação também, irmão. Por isso tem que ter muito cuidado. Agora, por exemplo, vamos supor. Por isso que eu conheci um pastor, quando o irmão, eu tive um pastor que não estava em Joinville, quando o irmão vinha para ele e dizia: eu tive uma revelação.
ele pegava o irmão assim, e ele trazia o irmão em particular, e ele pedia para o irmão contar em particular a revelação para ele. Aí quando o irmão contava, é sabedoria, hein? Quando o irmão contava a revelação, aí ele tinha discernimento. Aí quando ele via que era de Deus a revelação, aí o irmão podia contar para a igreja. Os irmãos estão entendendo? Porque se não fosse de Deus, ele passava aqui para a igreja. Vamos supor aqui um exemplo. O irmão vem na igreja e conta: eu tive uma revelação, irmãos. Final de ano, começo de ano, uma revelação. Só salientando aqui que eu creio em revelação, eu creio em profecia, mas há 3 operações. Relembrando aqui. E um dom que falta hoje é discernimento. E voltando aqui, que as heresias ameaçam a unidade da... Os irmãos não vão entender onde eu vou chegar. Aí vem um irmão assim: tive uma revelação, irmãos. Aí dá um microfone para ele e tal. Que revelação? Tive uma revelação que neste ano de 2025, todos os irmãos, a partir de hoje, todo domingo, toda terça-feira, toda quinta-feira, vão ter que andar de verde. Calça verde, camisa verde, calça verde, e as irmãs vão ter que andar de vestido azul. Se não andar, é pecado. Aí alguns irmãos, é de Deus, é Deus falando com ele. Os outros, não é de Deus. Aí teve uma divisão por causa da revelar. O que a heresia fez? E foi uma heresia, isso aí. Acho que Deus fala alguma coisa assim, irmão? Teve uma heresia daí. Aí aquele grupo que acreditou do irmão saiu, formou a igreja do verde e do azul. Formou a divisão, porque um grupo ficou, não acreditou, o outro grupo. Aquela revelação criou uma divisão. Os irmãos entenderam? Eu criei aqui um exemplo para exemplificar quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. É por isso que nós temos que ficar na palavra. Até parece uma situação inusitada. Será que isso acontece, irmão? Será que isso acontece, irmão? Vai nas internet da vida aí, irmão, para ver. Por isso nós temos que ficar na palavra, irmãos. E ter discernimento espiritual, para não sermos enganados. Amém? Texto áureo. Amados, procurando descrever, olha só, com toda a diligência. O que é diligência, irmãos? Um dos significados da palavra diligência é zelo, cuidado. Aí tem uma outra palavra que me lembrei, que é muito usado no Novo Testamento: vigiar. Vocês se lembram daquela passagem? Alguém procura para mim aí, Mateus 13 e 25. Vigiar, estar atento, não dormir. Olha só, Mateus 13 e 25. Nós temos que estar num tempo de vigilância, irmãos. Isso tem a ver com diligência. Olha só o que diz Mateus 13 e 25. Achou? Mas dormindo os homens, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Se a gente dormir, se a gente não ter diligência, se a gente não estar atento nos dias de hoje, o inimigo faz o quê? Semeia o joio, semeia o engano. Nós vivemos dias tão difíceis, irmãos, que não é para nós estarmos dormindo no sentido espiritual. É por isso que essa lição, ela vem num momento tão propício para nós. É o momento que nós temos que estar vigilantes, atentos. Aí eu me lembro daquele outro texto de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. O que diz lá em Ezequiel 3, 17? Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. O que era uma atalaia? Era um sentinela. E o sentinela ficava sobre os muros para vigiar a cidade. As cidades eram muradas e ele ficava ali cuidando da cidade. E se ele dormisse à noite e a cidade fosse atacada, todos na cidade iriam morrer e a culpa era dele. Deus nos colocou como atalaia, irmãos.
nós temos obrigação de avisar o povo, de estar atento. Então eu, como pregador do Evangelho, como ensinador do Evangelho, irmão, nós temos obrigação. Amém? Então essa lição ela é muito propícia para os nossos dias. Batalhar pela fé. Tive a oportunidade de escrever, exortar, batalhar pela fé. Isso é apologética, defesa da fé. Vocês lembram daquele texto, Mateus 16, 18? Edificarei a minha igreja e os portões do inferno, as portas do inferno não prevalecerão. É interessante esse texto, porque as portas nas cidades antigas eram muito importantes. Tanto que quando Sansão, lá no livro de Juízes, arrancou as portas, os príncipes filisteus aí decidiram realmente matar Sansão. Só que esse texto, as portas do inferno não prevalecerão, indica a real posição da igreja. Porque se fosse assim, as portas da igreja prevalecerão, indica que a igreja estaria só se defendendo. Mas não é assim que diz o texto. O texto diz: as portas do inferno não prevalecerão. Indica que a posição da igreja não é só defensiva, a posição da igreja é ofensiva. Ou seja, nós, é claro, nós temos que nos defender do inferno, mas também atacar o inferno. E para atacar o inferno, nós temos que ter armas. E uma dessas armas é o quê? A palavra de Deus. E como eu vou atacar o inferno para resgatar as almas que estão lá perecendo, se eu não conheço as doutrinas bíblicas, se eu não conheço escatologia, se eu não conheço soterologia? Irmãos, não me responda, por favor. Mas se eu perguntar para os irmãos aqui, qual a diferença, o básico, qual a diferença de calvinismo e arminianismo, você iria me explicar? Porque eu estava pregando numa igreja esses dias e uma serva de Deus, ela veio me perguntar, porque ela nunca tinha ouvido isso aí, ela tinha escutado o que era calvinismo e arminianismo. Algo fundamental, que são duas correntes, né? A respeito da salvação, salvação por predestinação e por livre-arbítrio. Na questão da soteriologia, tem pessoas que estão 10, 20, 30 anos na igreja e não sabem coisas básicas. E as heresias estão por aí, heresias internas e externas. Daí, por favor, me entenda, aí não é de ficar espantado que há pastores em igrejas dizendo: olha aqui, o diabo está preso na garrafa. Não é de se espantar. Prendi o diabo na garrafa. Não é de se espantar, porque as pessoas não sabem o básico das doutrinas bíblicas. Espera, segura aí, que eu vou explanar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, estudando a lição essa semana inteira. Na verdade, eu comecei a estudar a lição no trimestre passado, porque eu vou abrir meu coração que a apologética é o tema, é a temática que eu mais gosto, junto com a escatologia. Falando com o servo de Deus ali no carro, a temática que eu mais gosto é a apologética, sempre foi. Pode falar, servo de Deus? Quem falou ali? Quem falou? Então, é terrível o estado de algumas igrejas. Agora vamos para a verdade prática. Olha só, heresias, é importante a verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico. Olha só que interessante, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Pontos principais, isso aqui é fundamental, né? Adiantando aquilo que depois vamos dar mais uma pincelada na frente. Pontos principais da doutrina bíblica.
Quem é pré-tribulacionista aqui? Quem é? Olha, deixa eu me esclarecer. Quem acredita, eu acredito, né? Eu sou pré-tribulacionista. Quem acredita que a igreja não passará pela grande tribulação? Eu acredito. Então, a Assembleia de Deus para você. Isso faz parte da fé, está no dogma da Assembleia de Deus. Ela é pré-tribulacionista. Eu creio. Mas isso não é um ponto principal da fé. Quem crê nos dons espirituais? Mas isso não é um ponto principal. Quem crê que o homem é corpo, alma e espírito? Mas isso não é um ponto principal. Porque no Antigo Testamento não havia um entendimento, por exemplo, às vezes fala de alma e espírito, não havia a compreensão maior foi no Novo Testamento, essa divisão que a alma é a sete sentimentos e o espírito é a parte metafísica que se volta mais para Deus. Uma compreensão maior foi no Novo Testamento. Sabia disso? Agora, eu vou citar um texto que fala de um ponto principal da fé que não podemos abrir mão. Abra sua Bíblia em 1 João 4 e 2. Olha só um ponto principal da fé que não podemos abrir mão. 1 João 4 e 2. Isso aqui é o ponto principal. Que é um ponto principal da fé. Quem achou? 1 João 4,2, pode ler. Pode ler quem achou. 1 João 4,2. Diz assim, 1 João 4,2 diz assim: Isso conhecerei do Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Isso fala da encarnação de Cristo, que vai ser a terceira aula, né? A terceira aula, uma aula maravilhosa, vamos estudar. Mas tem muitas heresias que não creem nisso. Tem heresias que não creem que nem que Jesus Cristo é Deus, que negam isso. Isso é algo fundamental. Se você negar isso, a sua salvação está em xeque. Outra doutrina principal, Atos capítulo 5, versículo 3, que não podemos abrir mão. Atos 5, 3. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retivesse parte, Atos 5, 3, e retivesse parte do preço da idade? Aqui prova a deidade do Espírito Santo, porque prova que o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Tem pessoas que nem o testemunho de Jeová acham que o Espírito Santo é uma força. Então negar a divindade do Espírito Santo é algo que nós não podemos. É algo fundamental, é um ponto principal. Muitas seitas e heresias aí negam. Os irmãos estão entendendo? Tem coisas fundamentais: a deidade de Cristo, a salvação em Cristo Jesus, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, a deidade do Espírito Santo, coisas fundamentais, pontos principais da nossa fé, que não podemos negociar, e outras que são, os irmãos entenderam? Perfeito? Pontos principais. Alguém por gentileza? Eu quero que os irmãos fiquem sem dúvida aí. Irmão Clóvis, eu não entendi, me explica melhor. Eu estou aqui para... Amém? Posso continuar? Introdução. Quem pode ler a introdução? Neste trimestre, seus alunos estudarão sobre as heresias e seitas que assolaram a igreja primitiva. Tais heresias assumiram uma nova roupagem no contexto da igreja, na atualidade. Diante desse maléfico, é papel da igreja rechaçar os falsos ensinamentos e combater qualquer tentativa de associação
a fé cristã. Para tratar sobre esse assunto, o comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares, líder da Assembleia de Deus de Jundiaí, São Paulo, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, presidente da Comissão da Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, como a roupagem nova que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois não há nada de volta debaixo do sol. O presente trimestre tem por objetivo mostrar a referencial doutrina da fé cristã, levando a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade da defesa da fé. Amém? Duas coisas que eu quero destacar aqui, irmãos. Primeiro, a questão aqui que as heresias fazem as pessoas distanciarem das igrejas e das famílias. Tem pessoas que abandonam família, abandonam emprego por causa das heresias, irmãos. Abandonam tudo, deixam emprego, né? Porque a questão é tão forte, essa questão das heresias, das seitas, que eles fazem uma lavagem cerebral nas pessoas. Fazem uma lavagem cerebral nas pessoas. Tão forte que é. Porque dentro do pensamento das seitas não há salvação fora ali da organização. Então, muitas vezes eles deixam a família, deixam o convívio do meio, né, para seguir ali o líder, para seguir aquela organização, né? E mais à frente nós vamos ali ver práticas, coisas que certas organizações, seitas fazem, que às vezes, né, corre até risco de vida. Mais à frente eu vou citar algumas coisas que são absurdas. Outra coisa aqui que me chamou a atenção aqui, que o pastor Ezequias Soares usa aqui na introdução, roupagem nova. Por exemplo, que nem eu aqui estou usando essa roupa aqui, né? E eu saísse e fosse ali na casa que está aqui atrás e voltasse com uma outra roupa, continuaria sendo Clóvis, não é? Uma outra roupa, na verdade, continuaria sendo o mesmo indivíduo. Eu vou citar dois exemplos de duas heresias que existiam na antiguidade, só mudaram de roupa. Mudou de rótulo, né? Que se diz, mudou de rótulo, mas o conteúdo é o mesmo, é assim que se diz, né? Mudou de rótulo, mas o conteúdo é o mesmo. Por exemplo, vocês já viram falar do arianismo? Quem viu falar do arianismo? O presbítero Arion. Foi uma heresia que surgiu na alta Idade Média. O que pregava o arianismo? Olha só que interessante. O arianismo pregava que Jesus não era Deus. Nós cremos que Jesus é Deus igual ao Pai, segunda pessoa da Trindade, né? É Deus onipotente, onipresente, eterno. Mas o arianismo, ele pregava que Jesus foi criado, não era Deus, foi criado pelo Pai. Então Jesus não era Deus em toda, não era eterno, não era onipresente, como o Pai. Quem crê na atualidade, quem crê como o arianismo cria no passado assim? Hoje, quem crê assim? Testemunho de Jeová. São o arianismo dos nossos dias. Testemunho de Jeová, para eles, Jesus é o primeiro ser criado por Deus. Jesus não é Deus como o Pai, como Jeová para eles. Quem sabia disso? Então, o testemunho de Jeová é o arianismo atual. Então, é uma roupagem nova apenas. Mas nós cremos que Jesus é Deus igual ao Pai. Quem crê assim? Outra heresia que mudou de roupagem. Quando Paulo estava
Paulo foi fundamental para, só dando uma dica, né? A segunda aula é falar sobre os cristãos. Tem muita gente que vem para a igreja aí, só, não vou pegar a aula do servo de Deus, mas só dando uma dica da próxima aula sobre judaizar a igreja. A igreja é uma coisa, o judaísmo é outra. Mas tem muita gente que vem para a igreja, né? Acha que a igreja é sinagoga. Não, irmão. Igreja cristã é uma coisa, o judaísmo é outra. E Paulo foi fundamental para desassociar o cristianismo do judaísmo. Quer ver só? Vamos lá. Gálatas, capítulo 2. Quem pode ler para mim Gálatas, capítulo 2? 2:14. Olha só, a importância de Paulo. Na verdade, Gálatas aqui é a carta da liberdade, né? Alguns até dizem que foi a primeira carta que Paulo escreveu, né? Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem, e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Agora o versículo 15 também. Nós somos judeus, por natureza, e não pecadores, dentro dos gentios. Pode ler o 16 também. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Para quem Paulo está... Obrigado, servo de Deus. Para quem Paulo está falando isso? Para os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Era um grupo de judeus que achavam que os gentios que se convertiam, eles tinham que se converter, seguir a Jesus, mas não comer carne de porco, guardar o sábado, ser um judeu. Aí Paulo diz: não, está errado. Gentil é gentil, pode servir Jesus, mas não precisa guardar sábado, não precisa comer carne de porco, né? Então, Paulo foi fundamental. Hoje, quem são os judaizantes hoje, nos nossos dias? Os adventistas. Que guardam o sábado, não comem carne de porco. São os judaizantes dos nossos dias. Uma nova roupagem, né? Porque quando lá em Atos capítulo 15, versículo 28 e 29, porque muitos gentios estavam se convertendo lá na igreja de Antioquia, né? Aí fizeram um concílio. O que vão fazer com os gentios se convertendo? Olha só, Atos capítulo 15, versículo 28 e 29. Olha só o que foi decidido lá. Na verdade, pareceu bem o Espírito Santo e a nós, não vamos impor encargo algum. Para quem? Para os gentios que estavam se convertendo, senão essas coisas necessárias, que vos abestais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue. Era para aparecer aqui o sábado, para aparecer aqui a carne de porco, mas não apareceu. Por quê? Porque gentil era gentil, não era obrigado a guardar a lei de Moisés. Porque cristianismo é uma coisa, judaísmo é outra, amém? É uma nova aliança, a qual nós estamos, a igreja, mas os adventistas ainda estão guardando a lei de Moisés. São os judaizantes. Os irmãos estão entendendo? É uma nova roupagem, uma heresia com uma nova roupagem. Os irmãos estão entendendo aí? Mudou só o rótulo. Mudou o rótulo. O conteúdo é o mesmo. Amém? Vamos continuar. Alguma pergunta? Pode fazer. A minha passagem está lá em Atos capítulo 10, quando Pedro viu aquele lençol descendo do céu com vários animais ali, né? Ele estava com fome. É verdade. Aí Jesus disse: pega lá e come. Ele disse: ou eu comer coisa que é imunda. Não digo que é imunda, porque eu creio. Foi fundamental. Essa passagem aí foi fundamental. Pedro foi na casa de Cornélio. Pedro estava pregando ali ainda, né? Atos 10 e 44.
E interessante que Pedro nem acabou de pregar, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio ali para provar ali que Deus tinha pressa de fazer a obra nos gentios. É uma coisa tremenda ali, né? Foi uma passagem muito importante ali, aquela questão da descida do Espírito Santo nos gentios ali. Muito interessante. Agora, a ameaça dos lobos vorazes. Ponto 1, né? Os cuidados pastorais. Os anciões mencionados no versículo 17 são chamados de bispos nessa passagem. E ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho da igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e a guiar a todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Então, irmãos, é muito importante hoje, fundamental, este cuidado do pastor. Aí me veio à mente aqui, irmãos, Davi. Vamos lá para Davi. 1 Samuel capítulo 17. Davi era pastor de ovelhas, né? Olha só o cuidado de Davi, que representa muito bem aqui a figura do pastor. 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 e 35, já que estamos falando de cuidado pastoral, nesses dias tão difíceis de lobos cruéis, né? De falsos profetas. 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 e 35. Quem achou pode ler? Então disse Davi a Saul, teu servo: apacenta as ovelhas de seu pai, e vinha um leão, um urso tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía com a ovelha e o feria. Eu o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe na mão a barba, e eu o feria e o matava. Aqui Davi está testemunhando, né, perante Saul, já que Saul, quando olhou para Davi, disse: você não pode enfrentar o gigante. Mas a Bíblia diz: olha, eu pastoreava as ovelhas do meu pai Jessé, e vinha o leão e o urso, e eu tirava da boca deles a ovelha. Olha a coragem de Davi. Ele arriscava a sua vida por uma ovelha. Daí Jesus falou, né, que o bom pastor dá a sua vida pela ovelha. A responsabilidade pastoral hoje. Estava comentando com o servo de Deus sobre Paulo Romero. Ele é um grande apologista. Estava ouvindo o testemunho dele, um relato dele, como os pastores têm que cuidar das igrejas hoje. Ele tem um amigo, isso está no canal, acho que do canal apologético, ele tem uma igreja em São Paulo, mas no canal apologético do pastor Flávio Martinez, grande apologista também. Ele tem um amigo que tem uma grande igreja em São Paulo, e esse amigo convidou uma dupla de cantores. Olha só como o pastor tem que cuidar, tem que estar atento hoje. Só escute. E esse amigo do pastor Paulo Romero tinha uma dupla de cantores e convidou essa dupla de cantores para cantar. Normal, né? Nem cantar na minha igreja. Aí essa dupla de cantores disse: olha, tem um pregador e um evangelista, quer vir conosco, quer vir com a gente visitar a sua igreja, atrai junto e aproveita e vem e prega. Olha só, não nem conhecia. Foi na confiança que estava junto com a dupla. Olha o erro, já é um erro, né? Mas isso a gente comete esses erros. Aí chegou no dia, pastor às vezes, né? Por isso, irmãos, olha só o erro. Pastor corrido, né? Na hora do culto, não estava na tribuna, sabe onde ele estava? Estava na secretaria. Vai, tal. E o culto, a dupla canta, e o evangelista pegou o microfone para pregar. E o pastor, amigo do Paulo Romero, estava lá na secretaria. Mas ele estava ouvindo
a mensagem. Aí o evangelista, no meio da mensagem, nós somos deuses. Quem que prega isso? Nova Era. Na hora, assim, meu Deus, ele está pregando uma heresia, e agora? E uma igreja grande do estado de São Paulo. Fui lá e tal. Mas a heresia já tinha sido proferida. Por isso, cuidado. O cuidado de quem o pastor coloca em cima da tribuna. Aí ele teve que trazer o pastor Paulo Romero para trazer um estudo. Mas quando o pastor Paulo Romero trouxe o estudo, alguns que estavam no culto já tinham acatado aquela heresia, né? Já tinham pegado aquela heresia. Então, hoje quem é pastor, quem é obreiro, irmão, quem dirige uma igreja, todo cuidado é pouco. Complicado. Porque tudo aquilo que é proferido aqui, irmãos, olha, depois que é escutado aqui pelo povo, sabe o que é o pior de tudo, irmãos? Olha só a frequência aqui, ó. Hoje tem uma frequência boa aqui. Mas eu vou por aí, irmãos, às vezes tem 3, 4 nas aulas de escola dominical. Aí a igreja está lotada, às vezes, posso abrir meu coração? Aí vem um pregador evangelista, que não vem de escola dominical. Posso ser sincero, irmão? Não vem de escola dominical. Não vem de culto de terça, fala um monte de heresia em congresso, você sabe disso. E depois para consertar, porque a maioria do povo não vem, depois para consertar. E o povo acata aquilo. Vocês são vacinados, vocês são uma bênção, porque o povo que vem na escola dominical é um povo que tem raiz. Você sabe disso. Mas depois para tirar do coração ali, né? Aí fica estragado. Acata aquilo ali. Por isso é o cuidado pastoral, né? Cuidado pastoral. Ponto 2. Depois da minha partida. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja. E esses lobos cruéis, eles não saem lá de fora, eles saem do meio nosso. Estavam com a gente aqui, ó. Isso é interessante. Questão de ética, não vou dizer o nome ainda, não. Mas estão aí, famosos, doutores, vocês conhecem, né? Grandes pregadores. Vieram lá de fora? Não, vieram do nosso meio. Grandes oradores, grandes pregadores. É de ouvir eles pregar, que sabedoria. Olha só, de onde ele tirou isso? Que sabedoria, que unção. Saíram de nosso meio. E hoje, a gente escuta eles. Como é que esse homem desviou? Não é verdade? Saíram de nosso. Assim como a palavra. E que Deus nos guarde. Que Deus tenha misericórdia de nós. Verdade? Para edificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis, lobos vorazes. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos entre os hebreus, ressaltou que também havia. Eu queria que alguém lesse para mim, eu achei interessante, porque quando eu vou estudar, irmãos, eu fico lendo o versículo assim, ó, e eu gosto dos detalhes. E esse detalhe desse texto aqui me impressionou. 2 Pedro 2:1, queria que alguém lesse para mim. 2 Pedro 2:1. Esse detalhe desse texto aqui eu achei muito interessante. 2 Pedro 2:1. 2 Pedro 2:1. Também houve entre o povo falsos profetas, e como entre vós haverá também falsos doutores,
introduzirão cobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Vocês notaram aqui? O que vocês introduzirão? O que me chamou a atenção nesse texto, amados irmãos? Introduzirão encobertamente. Vocês notaram? Isso chamou a atenção de vocês? Olha só a expressão que Pedro usa: introduzirão encobertamente. Ou seja, eles vão pregar o Evangelho, vão falar de Jesus, mas no meio, olha, dobra atenção, o que o irmão Cláudio vai falar agora. Isso aqui é muito importante, o que o irmão Cláudio vai falar agora. Eles vão falar sobre Jesus, mas no meio da mensagem de Jesus, eles vão introduzir a heresia, o engano, a mentira. Vocês entenderam? No meio da mensagem de Jesus, que eles estiver falando de Jesus, eles vão introduzir encobertamente o erro. Às vezes só uma frasezinha, né? Não precisa um discurso, às vezes só uma frase que fala fora já. É que nem, por exemplo, assim, para vocês entenderem, que nem eu tiver querendo passar uma coisa assim, é que nem uma pessoa tiver querendo passar um suborno, algo assim, né? Vai assim, pega aqui, deixa ninguém ver. Ou até mesmo, eu acho que hoje está mais claro, né? É isso aí. Por exemplo, tem um camarada na internet, eu fiquei, como é que pode? É doido, mais doido quem está ouvindo ele. É o profeta que viaja no tempo. Ele disse que foi até o ano 3000. Quem viu esse camarada? Foi até o ano 3000. Aí disse que daí a igreja dele tem um olho assim, Olha só, mas o que ele introduz encobertamente é que ele conversou, olha só o absurdo, ele conversou com o pastor antes do Carmo morto. O que é isso aí? Espiritismo. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso é Espiritismo. Ou seja, ele prega o Evangelho, mas está pregando o Espiritismo. E aquele outro lá, o Kivitz, diz que agora Deus é mãe. Aí quando você vai estudar as religiões antigas, isso aí de que era, isso é bruxaria, não tem nada a ver com o Evangelho. Porque quem ensinava isso era bruxaria. A questão da questão da mãe, da deusa mãe, isso aí é Wicca, né? Bruxaria. Então introduzindo encobertamente a bruxaria e o espiritismo, os irmãos estão entendendo? Misturado com o Evangelho. O próprio rei Saul fez isso, né? Sim. Para saber como é que estava Samuel. Com certeza. É uma mistura. E as pessoas estão ali e não estão percebendo. Terrível. A origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem dentro daquilo que eu falei, né? E levantaram homens que falaram coisas perversas para atraírem. E eles têm um poder de sedução muito grande. Os discípulos deles estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras. Por exemplo, o Ellen White, que é a fundadora dos Adventistas, ou a profetisa. Para eles, os escritos da Ellen White, entre eles o Grande Conflito, tem o mesmo poder, a mesma inspiração que a Bíblia. Sabiam disso? E quando os adventistas, os seguidores, vão se batizar, tem que confessar Jesus e você crê na Ellen White. Se não crê na Ellen White, não é batizado. Tem que crer em Jesus e na Ellen White. Porque ela está em pé de igualdade dos escritos com a Bíblia. Já pensou? É um absurdo. Usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordam abertamente. Por que discordam da Bíblia? Porque a Bíblia não concorda com as suas práticas.
desatualizam a razão disso, oferecem um novo evangelho. Aí nós temos Gálatas 1:8. O que diz Gálatas 1:8 ali? Mesmo que um anjo desça do evangelho, desça do céu, seja anátema. Sabe qual igreja foi fundada assim? O mormonismo. A igreja, os santos dos últimos dias, o anjo Moroni apareceu, com as placas de ouro. E para o nosso desgosto, nós joinvilenses, sabe onde foi o primeiro culto dos mormons no Brasil? Sabe onde foi? Foi aqui. Se batizou-se em 1929 e foi aqui em Joinville. Primeiro mormon, quem sabia disso? Foi aqui em Joinville, em 1929, para o nosso desgosto. A irmã não sabia, né? Foi aqui em Joinville, em 1929, quem sabia? E foi em 25 de outubro de 1933, a primeira igreja fundada aqui em Santa Catarina. Acho que foi em Joinville também, para o nosso desgosto. Nós tivemos esse desgosto, né? Os mormons. Não? Então, irmãos, mas se cumprir a palavra de Deus também. Mas agora, ponto 2, o que é apologética? Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego, apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder, em preparados para responder com mansidão. Lá, responder com mansidão. Porque às vezes você ganha, escute aqui, irmão, você ganha com argumentos teológicos, mas perde a pessoa, Não adianta você perder a pessoa. Quem ganha alma sábio não adianta perder a pessoa, A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira... Hoje a ciência, a biologia, a arqueologia prova que a Bíblia ela está certa. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e o intelecto. Zacarias 4:6 também diz que não é por força nem por violência. É o Espírito Santo, A que defesa Pedro se refere? Aqui vai falar, irmãos, que muitas vezes, esse ponto aqui vai falar, que nós enfrentamos hostilidade, como Paulo enfrentou ali no julgamento ali do rei Agripa. Há heresias, confrontos, que nós vamos receber até ameaças, Por exemplo, o pastor Flávio Martinez, que é um grande apologista, ele até ameaça de morte ele teve, Por exemplo, os muçulmanos ameaçaram ele, Foi processado e tudo mais, Ameaças de morte. Por exemplo, dessa religião, Pessoas que vão até perseguir os cristãos, nessa questão. Se você for evangelizar, se você for pregar. É claro, um ponto aqui que tem que se salientar. Sabe qual é o grupo mais difícil de ganhar para Cristo, irmãos? Sabe qual é? São as seitas. São os seguidores dessas heresias. É o grupo mais difícil de ganhar para Cristo. Ganhar um testemunho de Jeová para Cristo, ganhar um adventista, ganhar um mormon. Muito difícil. Além de você ter um grande conhecimento bíblico, tem que ter a ajuda do Espírito Santo para convencer eles. Quando você ganha o testemunho de Jeová, quando você ganha um adventista, um mormon, realmente é algo que você tem que glorificar o nome do Senhor Jesus, porque são os grupos mais difíceis de se converter ao Senhor, mas nós temos testemunho de pessoas que deixaram essas seitas, essas heresias, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Por que devemos combater as heresias? Esse ponto aqui é muito importante. Para a defesa própria, porque, irmãos, quantas pessoas aí caíram nesses erros, nessas heresias? Os cristãos devem ser informados daquilo que vários grupos ensinam. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová, por exemplo, elas são contra a transfusão de sangue. Quem sabia disso? Quantas crianças inocentes morreram e morrem porque os seus pais não deixam fazer transfusão de sangue? Sabia disso, irmão? Quem sabia disso? Por ano,
Eles não deixam. O filho pode estar morrendo ali, se precisar de sangue, eles não deixam. Terrível, né? Isso que a seita faz, né? Porque eles não ensinaram. E outra coisa, se você, por acaso, eu dei essa, servo de Deus ali, Deus de guarda, né? Mas se ele é o testemunho de Jeová e eu oferecer essa literatura para ele, ele não vai ler, porque a torre de vigia lhe proíbe de ler só a literatura que é a torre de vigia. Quem sabia disso? Aí, o Instituto de Pesquisas ali, o pastor Fábio Martinez, tiveram uma ideia fantástica. Como é que a gente pode evangelizar o testemunho de Jeová? Eles fizeram tem uma revista Sentinela, não sei, eles imitaram parecido assim com a revista Sentinela, aí aquilo chamou a atenção dos adeptos, né? Era parecido, começaram a ler, começaram a ler porque era parecido, né? Daí conseguiram ganhar o testemunho de Jeová, porque era parecido com a revista, né? Eles não podem ler, só pode ler, olha só como é que é a lavagem cerebral, irmão. Só pode ler aquilo que é escrito pela torre de vigia. Se você oferecer uma literatura, eles não leem. Já pensou? O domínio, a escravidão. Você é livre. Você pode ler qualquer literatura, né? Mas eles não podem ler. Eles não têm essa liberdade. Os mormons também, os fundadores, Joseph Smith, ele era um homem que tinha várias mulheres, a poligamia, né? Acho que hoje é proibido, não pode mais nos Estados Unidos, né? Coisas absurdas. Os adventistas são tão poderosos, irmãos, é tão rica, tão poderosa essa seita, que eles têm satélites. Olha só o poder que essa seita tem para espalhar suas mentiras. É contra isso que nós lutamos, irmão. Você tem ideia do poder dessa seita, os adventistas? Pode falar, certo, Deus. Você falou do testemunho de Jeová, né? O testemunho de Jeová ali também é uma vontade que eles escrevem também, né? Só não se vê, né? Mas não pode comemorar aniversário. E eles dizem que não pode tomar, mas não pode se embriagar. Tem esse detalhe também. Interessante. Então, veja bem, mas a pessoa escravizada, dominada, né? E há uma lavagem cerebral. O êxito dessa luta é garantida quando se está nos domínios do Espírito Santo, né? Nós temos o poder do Espírito Santo, né? Só o Espírito Santo. O que diz lá em João 16:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos o Espírito Santo, né? Que nos ajuda a convencer essas pessoas. O que são heresias? Os cristãos são chamados de seitas, né? E às vezes, pelos perseguidores. E às vezes, quando você usa o termo seita para eles, às vezes ofende eles. Por isso nós temos que ter muita sabedoria quando vamos evangelizar, para não ofender essas pessoas. A nossa intenção não é ofender, nossa intenção é ganhar essas pessoas, amém? Que o Espírito Santo, que Deus possa nos dar sabedoria para ganhar essas pessoas. Heresias no Novo Testamento. Paulo adverte para que haja no seio da igreja essas divisões e condena as inovações doutrinárias. Eu estava vendo, irmãos, tantas inovações. A unção do cavalo de fogo. Quem viu essa unção do cavalo de fogo aí, né? O camarada grudando no outro, assim, rodopiando assim. Quem viu isso aí? Rodopiando a unção do cavalo. Coisa absurda, né, irmãos? Né? Vamos ficar na palavra de Deus, né? Aqui 1 Coríntios 11:19 diz. Quem pode ler para mim 1 Coríntios 11:19? Quem pode ler para mim? Quem pode ler para mim esse texto? Já estou acabando, irmãos. 1 Coríntios 11:19. Alguém pode ler para mim? Achei interessante esse texto. 1 Coríntios 11:19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Quando uma pessoa que é sincera, irmão, que conhece a palavra de Deus, vê esses absurdos, ela não fica numa igreja assim, né, irmão?
Eu conheci um rapaz que estava numa igreja que ele viu tanto absurdo, tanta heresia, ele disse, não vou ficar mais aqui não, irmãos. Isso aí não tá, ele começou a analisar, ele começou a ver que aquilo não batia com a palavra de Deus, e hoje ele está numa igreja que prega a palavra, porque ele era sincero. Então, quando uma pessoa que é sincera e começa a analisar, não, isso aqui não bate com a palavra, né? Ele sai e ele realmente procura uma igreja que prega a palavra como ela realmente é. Heresias e perdição. Nessa passagem apresenta o sentido do erro doutrinário como a heresia puramente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã, no que diz respeito àquilo que eu falei no começo: a Trindade, o Senhor Jesus, o ser humano, a natureza, o pecado, a salvação, os anjos, a igreja e as escrituras sagradas. Alguém pode ler para mim João 14:6? Para nós terminarmos aqui, irmãos, que as horas já foram, né? João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então isso é absoluto, irmãos, né? Mas quem nega isso, né, é uma heresia de perdição. Então existe aquilo que é absoluto, irmãos: a divindade de Cristo, o Espírito Santo, a Trindade. São coisas absolutas que não podemos negar, né? Negou isso é heresia de perdição. A salvação em Cristo é heresia de perdição. Existe coisa, por exemplo, como a questão do calvinismo, do arminianismo, questão dos dons espirituais. Isso até é periférico, algo que é periférico, mas existem coisas que são absolutas, como por exemplo a salvação em Cristo. Nós não podemos de forma alguma negar esses pontos principais. Não vamos entender aqui o que é heresia de perdição? Por exemplo, se eu nego a salvação em Cristo, é heresia de perdição. Não tem, né? São pontos principais da nossa fé. Conclusão: os apóstolos responderam os opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, a tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Olha que frase forte essa aqui, irmãos. Todo apologista tem que gravar essa frase. Quem é apologista aí? Quem ama a apologética? Todo aquele que ama a apologética tem que gravar essa frase. Finalizamos com a seguinte pergunta para a reflexão. Olha só: estamos a fazer pela verdade? É forte essa frase aqui. Estamos a fazer pela verdade o que os agentes da heresia fazem pela mentira? E outra coisa, né, irmãos? Como a mentira é dita muitas vezes, ela vira. É por isso que muitas pessoas estão seguindo a mentira aí, porque ela foi dita tantas vezes que virou verdade. Mas nós vamos estar dispostos a fazer pela verdade o que eles fazem pela mentira. Quem está disposto a fazer? Então, por isso, irmãos, não perca as aulas desse trimestre. Incentive os outros irmãos. Olha, venha esse trimestre. Quem vai incentivar os irmãos a vir esse trimestre? Olha, venha, esse trimestre é importante, irmãos. Venha. Há aulas fundamentais nesses dias que vivemos. A apologética é fundamental. Amém? Se coloque de pé. Vamos agradecer por essa aula maravilhosa. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa aula maravilhosa. Vamos combater, vamos defender nossa fé, Senhor, e a ganhar essas almas preciosas que estão nas garras dessas heresias, Senhor. Tirá-los das trevas e trazê-los para a luz do Evangelho. Nos dá graça, Senhor. Assim nós oramos, em o nome do teu Filho amado, em o nome de Jesus. Nós oramos assim, Senhor. Amém e amém. Agradeço em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, aula maravilhosa.